Então, aqui finalizando os pontos altos, nota que ele não ficou embabadado, não ficou repuxado, fazendo somente pontos altos por toda essa carreira. Chegando aqui no final, eu tenho, lembra que eu fiz o ajuste, que eu fiz 4 pontos altos aqui? Eu vou fazer 3 pontos altos sobre ele para não dar diferença, para não ficar com pontos altos a mais desse lado. Então, eu venho sobre o primeiro, faço um ponto alto. No segundo, eu faço um ponto alto, pulo o terceiro e no quarto eu faço um ponto alto. Então, fica dessa forma. Para finalizar, eu vou finalizar aqui nesse primeiro ponto alto, porque a próxima carreira vai ser um pouquinho diferente e eu vou estar finalizando no primeiro, porque eu já vou subir, já vou dar início à próxima carreira. Então, venho aqui, faço um ponto baixíssimo sobre o primeiro. Faço bem apertado para ele ficar mais juntinho, né? Como eu pulei aqui, ele tem a tendência de ficar aberto. Passa a mão aqui. Finalizei, então, com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, volto nesse mesmo espaço, faço um ponto baixo, formando o meu primeiro ponto baixo. Venho sobre o segundo ponto alto e vou fazer um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo, na hora que agora eu não preciso pegar somente a alcinha de trás, eu vou pegando normalmente. Então, eu fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então, eu faço uma sequência de 7 pontos baixos aqui. Agora, eu faço 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Eu venho aqui e vou pular 1, 2, 3, 4. No quinto, eu vou prender com um ponto baixo. Então, eu pulo 4 pontos e prendo no quinto ponto alto com um ponto baixo. Então, quando eu prendi aqui, eu já tenho meu primeiro ponto baixo. Vou fazer uma sequência de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Novamente, 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, 4. No quinto, eu faço um ponto baixo. Então, você vai fazer essa sequência. São 7 pontos baixos, 7 correntinhas. Pulo 4 pontos baixos no quinto, eu faço o meu primeiro ponto baixo e faço uma sequência de 7 por toda a volta. Tanto na lateral quanto na parte oval, esta mesma repetição quando estiver finalizando aqui o retorno. Finalizando aqui, então, eu fiz as argolas com os pontos baixos e aqui eu fiz até o final só para mostrar para vocês. Aqui eu fiquei um total de 6 pontos baixos. Eu vou estar mostrando aqui que eu vou fazer alguns ajustes. Eu tô aqui na parte central, onde eu iniciei com as correntinhas e os pontos baixos. Eu vou dobrar essa parte aqui e venho aqui nessa parte da lateral também, vou dobrando dos dois lados. Note que aqui eu tenho esses pontos baixos. Aqui desse outro lado também, eu tenho os pontos baixos, então, eu deixei ele bem no meio. Eu vou contar aqui a parte das argolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 argolas eu tenho desse lado. Então, eu preciso lá do outro lado, a hora que eu virar, na outra metade, eu preciso ter 9 argolas também. Virando aqui, então, aqui é a parte do meio, onde eu tenho os pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 argolas. Então, esses pontos aqui é que estão sobrando. Então, no caso, eu tenho 6 pontos baixos sobrando. Então, como que eu vou fazer? Para não ficar torto, eu preciso ter a mesma quantidade de argolas, tanto desse lado quanto na outra metade. Então, vou estar fazendo um ajuste aqui. Então, aqui eu vou desmanchar, eu fiz esses pontos baixos só para mostrar como que ficou, que sobrou 6 pontos baixos. Eu desmancho esses 6, eu desmancho essa primeira argola, esses pontos baixos, a segunda argola, esses pontos baixos, a terceira argola, esses pontos baixos, a quarta, dessa forma. Então, aqui eu tenho os pontos baixos. Eu vou fazer dessa forma, eu preciso excluir 6 pontos baixos daqui.
Então, presta bem atenção aqui como que eu vou fazer. Você pode estar fazendo de outra forma os ajustes, conforme você achar, mas achar melhor. Mas eu aconselho que você faça dessa forma para não ficar repuxando. Então, aqui eu tenho os pontos baixos. Eu vou desmanchar esse último, né, dos 7, e vou fazer dessa forma. Então, aqui eu tenho 6. Eu venho aqui nesse ponto, nesse próximo ponto alto, puxo e não tiro o ponto baixo. Venho sobre o próximo ponto alto, coloco a minha agulha, puxo uma laçada, eu tenho essas 3 alcinhas, eu laço e tiro todas de uma vez. Então, como eu tirei esses 2 pontos baixos juntos, eu vou contar como um ponto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui eu conto como um ponto. Faço 7 correntinhas normalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Eu vinha pulando 4, né? 4 pontos altos, aqui eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5 no sexto, eu faço um ponto baixo. Vai ficar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui eu vou tirar 2 pontos baixos juntos novamente. Eu coloco a minha agulha, puxo e não tiro. Venho para o próximo ponto alto, puxo, e agora eu tiro todas essas 3 alcinhas de uma vez só. Vai ficar com um ponto baixo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Dessa forma, então, eu eliminei aqui 1, 2, 3 pontos. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4 no quinto eu faço normalmente, né? Aqui eu pulei 5, aqui eu pulei 4 normalmente, para ele não ficar repuxando. Se eu fizer em todas as argolas assim, ele vai ficar repuxando. O primeiro, um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui eu vou tirar 2 novamente junto. Coloco a minha agulha, não tiro. Coloco a minha agulha no próximo e agora eu tiro os 2 de uma vez. Então, eu tiro 2 pontos baixos juntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e esses 2 juntos eu conto como um, como eu tirei junto. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, então, tá ficando dessa forma. 7 correntes, vou pular normalmente. 1, 2, 3, 4, no quinto, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e novamente faço um ponto, né? Sem tirar, venho para o próximo, coloco a minha agulha e agora eu tiro de uma vez só. 7, então 6, mais esses 2 juntos e que eu conto como um, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Eu venho aqui sobre esse primeiro ponto baixo e fecho com um ponto baixíssimo. Então, aqui no caso, eu vou ter 2 alcinhas que eu vou pular um ponto a mais, que eu venho trabalhando sempre pulando 4 pontos, e no quinto eu faço um ponto baixo. Então, aqui nesse final eu tenho 2 argolas que eu vou pular 5 e prendo no sexto, e por 4 vezes eu vou fazer esse ajuste. Então, eu faço o sétimo e o oitavo, eu fecho junto para contar como um ponto. Então, eu fico um total de 7. 7 por 1, 2, 3, por 4 vezes eu fiz esse ajuste e por 2 vezes eu pulei um ponto a mais nas argolas, totalizando os 6 que me restavam aqui. Se você quiser fazer de outra forma, pode estar fazendo, mas o importante é que não fique repuxado. É bom que você intercale as argolas, que você pula um ponto a mais, para ele dar uma disfarçada aqui, não ficar muito aparente esse ajuste. Para dar início à próxima carreira, eu fiz então um ponto baixíssimo no primeiro, venho sobre o segundo e vou fazer um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo, quarto, no quinto e no sexto. Aqui na carreira anterior eu tenho 7 pontos baixos, nessa eu vou ficar com 5 pontos baixos. Eu fiz um ponto baixíssimo no primeiro e sobre o último eu não trabalho, então eu vou ficar um total de 5 pontos baixos.
Então, aqui dentro da argola, eu vou fazer um total de 11 pontos altos. Conforme eu expliquei no tapete maior, se você achar que tá ficando muito embabadado com 11, você pode estar fazendo com 9. No meu caso, eu vou fazer com 11. E aqui eu tenho o tapete maior, ficou certinho com 11 pontos. Eu faço os pontos altos, depois eu venho trabalhando com o verde e finalizo com essas argolinhas aqui na última carreira. Eu laço e venho direto dentro da argola fazendo os pontos altos. Então, aqui no meu caso, fazer um total de 11. Finalizando, então, aqui os 11 pontos altos, eu tenho os pontos baixos. Eu pulo o primeiro sobre o segundo ponto baixo. No próximo, e vou fazendo um total de 5. Sempre pulo o primeiro e o último, que vai dar certinho os 5 pontos baixos. Dessa forma. Laço novamente dentro da argola, venho direto fazendo ponto alto. Então, não tem segredo, por toda a volta, se você acertou certinho as argolas, os ajustes que foram necessários para fazer essa parte, aqui é tranquilo, você vai trabalhar nas argolas 11 pontos altos, e aqui na parte dos pontos baixos, pula o primeiro e o último, totalizando 5 pontos baixos por toda a volta. Quando finalizar, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui, onde eu iniciei, corto, arremato e a próxima carreira eu venho com o verde para dar início à sequência. Então, aqui eu finalizei toda a parte, né? Com os pontos altos, os pontos baixos, fechei com um ponto baixíssimo aqui na parte de trás e a próxima carreira eu vou fazer ponto alto duplo com o verde. Aí você decide se vai fazer a mesma cor, vai fazer de outra cor. Eu gosto de fazer de outra cor para ficar o relevo, para dar um destaque legal aqui no trabalho. Então, nessa carreira, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Nessa, eu vou trabalhar 3. Então, eu pulo esse, venho nesse segundo espaço, faço direto um ponto baixo, uma correntinha, venho para o próximo espaço, ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. Então, nessa carreira, eu deixo de trabalhar no primeiro e no último. Agora, eu laço 2 vezes e vou trabalhar ponto alto duplo sobre cada ponto desses 11 que eu fiz. Como que eu vou fazer? Eu tenho esse meu primeiro ponto alto, coloco a minha agulha de trás para frente, antes desse ponto alto, entrelaço esse mesmo ponto e passo a minha agulha lá para trás. Vou voltar aqui para ficar bem claro. Eu tenho esse meu primeiro ponto alto, coloco a minha agulha lá de trás e passo aqui para frente, antes do ponto alto. Passo a minha agulha lá por trás. E agora, eu puxo uma laçada. Então, eu dei 2 voltas na agulha, eu vou tirar 2 alcinhas, 2 e 2, formei um ponto alto. Agora, eu faço uma corrente de espaço, novamente, laço 1, 2, nota que ele fica esse relevo, por isso que eu gosto de trabalhar com outra cor, para ele ficar um destaque aqui. Venho sobre o segundo ponto alto, eu coloco a minha agulha, ó, dei 2 laçadas na agulha. Coloco a minha agulha de trás para frente antes desse ponto, ó, nesse espaço antes do ponto alto. Passo a minha agulha lá para trás, pegando somente esse ponto alto, ele fica assim. Agora, eu puxo uma laçada e tiro 2 alcinhas, 2 e 2 para formar o meu ponto alto duplo. Uma correntinha de espaço e vou repetir, vou fazer mais uma vez aqui. Laço 1, 2 vezes sobre o próximo. Nesse espaço antes do meu terceiro ponto alto, coloco a agulha, passo lá para trás, entrelaçando apenas o ponto. Puxo e tiro as alcinhas aqui, que são 6, por 3 vezes eu tiro. Então, fica dessa forma, uma correntinha de espaço. Então, eu vou trabalhar sobre cada ponto alto esta mesma repetição. Se tiver dúvida, você volta. É ponto alto duplo por todos esses pontos altos que eu fiz. No meu caso, eu fiz 11 pontos altos. Aqui eu tenho esses pontos baixos, eu pulo esse primeiro espaço, venho no segundo, 1, no próximo mais 1 e no seguinte mais 1 e deixo esse último sem trabalhar. Então, eu tenho um total de 3 pontos baixos
inicio novamente os pontos altos duplo aqui sobre esses da mesma forma que eu iniciei aqui. Tá bom? Acredito que tá claro. Ficou com dúvida, volta. Aqui nesses pontos baixos eu preciso ficar com 3 pontos baixos, pulando o primeiro e o último. E aqui eu vou trabalhar ponto alto duplo sempre separado por uma correntinha. Eu faço essa repetição por toda a volta. Quando eu chegar aqui no final, eu vou trabalhar seu último grupo. Fecho com um ponto baixíssimo aqui onde eu iniciei, corto, arremato, aí eu volto com o vermelho para fazer a última carreira do bico, que vai ser correntinhas aqui, mas eu volto para explicar. Então, aqui, crocheteiras, eu finalizei, eu deixei da forma que tá, depois que eu terminei, já arrematei. E note que ele fica assim, porque eu vou ter que fazer mais uma carreira para ele ir assentando, como são ponto alto duplo, ele fica dessa forma mesmo, mas não se preocupa, ó, aqui tá a parte do relevo, ele fica quando é de outra cor, ele fica bem aparente esse detalhe aqui. Aí eu só vou passando a mão aqui e vou assentando ele, mas na próxima carreira já vai ficar certinho. Então, eu já venho com o vermelho, eu tô usando essa mesma cor que eu usei aqui nessas carreiras. E vou prender, note que eu fiz essas correntinhas entre um ponto alto duplo e outro. Tenho meu primeiro ponto alto duplo, o segundo, nesse espaço eu vou prender com um ponto baixo, faço uma correntinha. Venho para o próximo espaço, eu vou trabalhar sempre nesse espaço de uma correntinha. Venho para o seguinte, faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes. Venho aqui nesse espacinho onde eu tenho esse primeiro ponto e faço um ponto baixo pegando essas duas alcinhas, ponto baixo. E no mesmo espaço eu faço um ponto baixo também. Então, ele fica um picô, ponto baixo, 3 correntinhas, fecho com ponto baixo aqui e faço mais um ponto baixo nesse espaço. Venho para o próximo espaço, um ponto baixo e o picô. Picô é 1, 2, 3 correntes, volto aqui na primeira, pegando as duas alcinhas, ponto baixo e no mesmo espaço faço um ponto baixo novamente. Então, formei o meu segundo picô. No próximo espaço, a mesma repetição, ponto baixo, 1, 2, 3, volto aqui, pego as duas alcinhas, ponto baixo, e no mesmo espaço aqui, um ponto baixo novamente. Então, eu fiz por 3 vezes. No primeiro espaço, fiz apenas um ponto baixo, 3 picôs. No seguinte, faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, venho aqui embaixo, faço um ponto baixo, no mesmo espaço, um ponto baixo também. Então, aqui eu formei um ponto baixo e 3 picôs. Agora, eu vou fazer uma argola que vai ficar bem no meio desse grupo. Para fazer essa argola, eu vou pular esse próximo espaço e vou trabalhar sobre o ponto alto. Faço um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, volto aqui onde eu prendi e faço um ponto baixo. Então, aqui eu não faço picô. Aqui é a argola do meio. Se você quiser que ela fique mais comprida, você pode fazer com mais correntinhas. Eu tô fazendo apenas com 5. Prendi, então, com ponto baixo. Agora, eu pulo esse espaço e vou para o próximo espaço, prendendo com ponto baixo. E vou repetir 3 picôs da mesma forma que eu fiz esse lado. Então, ponto baixo, 3 correntes. Aqui eu faço um pouquinho mais rápido, porque é a mesma repetição. Sempre lembrando, venho para o próximo espaço, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo para formar o picô e no mesmo espaço aqui embaixo, um ponto baixo. Novamente, no próximo espaço, a mesma repetição. Então, sempre vai ser desta forma, a mesma repetição. Voltando aqui, então, eu fiz no primeiro espaço ponto baixo, 1, 2, 3 picôs. Argola do meio, 1, 2, 3 picôs. E eu tenho mais um espaço restante que eu vou fazer apenas um ponto baixo. Eu não faço picô aqui. Então, ele fica dessa forma. Notem que aqui, fazendo essas argolas, esse picô e a argola do meio, ele já fica bem assentado, ó. Ele não fica dobrando da forma que estava, ó, fica bem certinho.
Fiz, então, um ponto baixo nesse último espaço. E aqui, lembra que eu fiz 3 pontos baixos da carreira anterior. Sobre esse do meio, você vai prender. Ou faz um ponto baixo, se você achar que ele tá ficando meio que embabadado, pode estar colocando um ponto baixíssimo apenas nesse espaço, só para prender aqui. Só para prender sobre esses pontos baixos. E dou sequência. Vou iniciar, então, fazendo nesse primeiro espaço. Depois do primeiro, entre o primeiro e o segundo ponto alto duplo, eu vou fazer apenas um ponto baixo. A partir do segundo, eu inicio fazendo ponto baixo com picô. Então, vai ser essa repetição. Qualquer dúvida, você volta para entender certinho como que é feito o picô. São 3 picôs, né, de cada lado. No meio eu tenho argola de correntinhas. E no primeiro e no último espaço eu faço apenas um ponto baixo. Então, vai fazendo esta mesma repetição, faz um ponto baixíssimo, um ponto baixo aqui. No meu caso, nessa parte eu tô fazendo um ponto baixíssimo, ele não ficar meio que embabadado, mas vai ficar certinho. Pode ver que tá ficando retinho, ó. Vou fazendo, vou passando a mão, ele já vai ficando bem assentado. Então, eu faço essa repetição por toda a volta. Quando finalizar aqui, você vai trabalhar sobre esse último grupo da mesma forma que eu fiz aqui. Aqui eu faço um ponto baixíssimo ou um ponto baixo, conforme está fazendo, aqui no meio, e finaliza com um ponto baixíssimo aqui onde iniciei, corta, arremata, e essa parte da tampa tá finalizada. Depois eu retorno para explicar como que eu vou fazer a parte de dentro, que eu vou fazer a rede para fazer o encaixe na tampa. Então, aqui eu voltei. Fiz toda a carreira, né, a parte do bico com os pontos conforme eu expliquei, ele ficou certinho, ó. Se eu passar a mão, ele não tá embabadado, não tá sobrando pontos, não tá repuxado, ele fica certinho. Precisa ficar dessa forma para o trabalho ficar bonito. Então, se tá meio que repuxando, você vai ter que aumentar alguns pontos, tá embabadado, você vai ter que diminuir alguns pontos, precisa fazer algum ajuste, tá? Aqui, para fazer a parte da rede, note que aqui eu tenho o meio, eu sei que aqui o espaço é pequeno, mas eu vou procurar explicar de uma forma que vocês consigam entender. Eu vou me localizar por essa parte aqui do meio. Se eu vier aqui, ó, nessa direção, ó, se eu vier andando aqui nessa direção, aqui é o meu meio dessa parte. Como que eu vou fazer? Para não ficar, se eu dobrar aqui essa parte, fica bem no meio. Eu gosto de fazer a parte da rede para colocar na tampa que fique um pouquinho para baixo da metade da tampa, para ele não ficar muito curtinho, para ele ficar bem firme na tampa e não correr o risco de ficar saindo. Então, eu gosto de fazer um pouquinho mais para baixo. Para fazer mais para baixo, eu vou trabalhar, lembra que eu tenho esses 7 pontos baixos, em cima eu tenho 5, no próximo eu tenho 3. Eu vou prender aqui do lado avesso. Eu tô mostrando aqui do lado direito para você conseguir se localizar. Na parte, no primeiro ponto baixo desses 7. Então, aqui eu tenho a parte do meio que eu medi, eu tenho esses 7, então, eu vou prender aqui na parte de trás desse primeiro desses 7 e vou subindo para cá, ó. Então, eu vou virar aqui do lado avesso pro meu lado e vou mostrar como que eu faço. Eu vou segurar aqui com a mão e vou virar aqui pro lado avesso. Segurei aqui essa parte onde eu expliquei para vocês ali quando estava do lado direito. E vou trabalhar as argolas do lado avesso. Já coloquei aqui o barbante na agulha. Eu vou prender, então, o meu barbante nesse primeiro desses 7. Lembra que eu tenho esses 7 pontos baixos, eu vou prender. Se você conseguir pegar as 2 argolinhas, é melhor ainda para ele ficar bem firme. Então, eu vou prender com um ponto baixo, subo 1, 2, 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas é a altura do meu primeiro ponto alto. Então, eu vou trabalhar argolas de 6 correntinhas intercalado pelos pontos altos aqui. Então, essas 3 correntinhas é para o meu ponto alto, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Então, eu tenho um total de 9. Laço, e vindo aqui, eu tenho esse último ponto baixo dos 7. Eu lacei e vou fazer um ponto alto pegando esse último ponto baixo. Então, faço um ponto alto. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, seguindo aqui para esse lado.
eu venho no primeiro ponto baixo. Então, eu vou trabalhar no primeiro ponto baixo e no último, sempre prendendo ponto alto. Laço, venho sobre o primeiro ponto baixo dos 7 e vou prender. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, laço, venho sobre o último. Então, é bem fácil essa parte, é só você conseguir se localizar certinho. E note que essas argolas não tá ficando repuxado, não tá ficando muito solta. Então, se você acha que tá ficando muito solta, aperta um pouquinho, não pode, que não fica legal. Se tá repuxando, solta um pouquinho os pontos. Então, eu vou fazer por toda a volta, prendendo no primeiro e no último, sempre intercalado pelas 6 correntinhas. Eu vou trabalhando desta mesma forma, sempre trabalhando conforme eu expliquei, até chegar aqui do outro lado, que fique na direção desse primeiro que eu fiz. Então, precisa ficar nessa direção. Eu vou seguindo aqui, se você quiser dobrar no meio para você conseguir ver onde que tá. E daí, você vai fazer até ficar nessa direção. Precisa ficar certinho para não ficar torta a parte da capa, tá? Então, quando eu chegar nesse outro lado aqui, eu retorno. Então, aqui eu cheguei nesse último espaço na direção desse primeiro. Então, no meu caso, eu vou finalizar e nesse espaço aqui, ó. Não no último dos 7, no primeiro, porque o importante é você fazer que fique na direção do outro lado para não ficar torta a capa, tá? Então, aqui eu vim trabalhando, virando aqui conforme eu finalizei, né? Eu vim trabalhando, fazendo as argolas, eu fiz o ponto alto. E aqui, fiz então as argolas, o meu último ponto alto e subo 1, 2, 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Sempre que eu finalizar, eu vou subir as 3 correntinhas. Então, agora eu viro meu trabalho para esse outro lado e agora eu faço 5 correntinhas. Nessa primeira, eu iniciei com 6, agora eu faço essas 3 é a altura do ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laço, venho sobre ponto alto, então, eu vou trabalhar correntinhas, ponto alto, correntinhas, ponto alto. O que vai mudar de cada carreira vai ser a quantidade de correntinhas. Então, eu venho sobre o ponto alto e faço um ponto alto. Nessa carreira, eu tô fazendo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laço, venho sobre o ponto alto. Então, aqui é tranquilo de fazer. O que você precisa se atentar é no início e no final e a quantidade de correntinhas que eu vou estar passando aqui. Então, eu faço ponto alto, 5 correntinhas até esse último, quando estiver finalizando aqui o retorno. Finalizando aqui, então, eu tô na última argola, sobre a última argola que eu fiz nesse início. Eu fiz o ponto alto sobre o ponto alto, 5 correntinhas, laço, e toda vez que eu finalizar, eu conto 1, 2, na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Então, ele fica a altura do ponto alto aqui e a altura do ponto alto aqui. Sempre eu finalizo dessa forma. Para iniciar também, sempre vai ser desta mesma forma aqui. 1, 2, 3. Então, quando você fizer o ponto alto, você já sobe 3 correntes para dar a altura do ponto alto. Aí, eu viro e dou início à próxima carreira. Nessa carreira, eu vou estar fazendo 4 correntinhas. Agora, então, eu fiz essas 3 correntinhas, que é meu primeiro ponto alto, e faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Laço, ponto alto sobre ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntinhas, ponto alto sobre cada ponto alto. Então, é bem tranquilo, só prestar bem atenção no início, como que eu finalizo, como que eu inicio a carreira, quantas correntinhas eu vou ter em cada carreira. Então, eu iniciei com 6 correntinhas, essa eu tô fazendo com 5. Então, aqui, eu aconselho que você vai fazendo e você vai medindo na tampa. Eu vou passar aqui a sequência de correntinhas entre um ponto alto e outro, da forma que eu faço, na medida da tampa que eu faço. Mas você pode ir fazendo umas 2 carreiras e vai medindo na tampa, ou na medida da tampa que a sua cliente pediu. Então, aqui eu vou passar a sequência, vou deixar até aqui na descrição.
para você conseguir entender. Eu iniciei com 6 correntinhas, sempre eu vou fazer as correntinhas e vou fazer um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. A forma que eu expliquei o final e o início de carreira igual às que eu fiz nessa parte que eu expliquei. Então, aqui eu tenho 6 na primeira, nessa segunda eu tenho 5, nessa próxima eu tenho 4, aí eu vou fazer uma sequência assim, 4, na próxima 4. Na seguinte, 3, mais uma de 3. Na próxima, 2, na seguinte, 2 e na próxima, uma correntinha. Então, eu vou fazer sempre 2 carreiras de cada quantidade de correntinhas. Iniciei com 6, 5, vai ser 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1 e 1. Faço até minha última de uma correntinha e um ponto alto, aí eu retorno. Voltando aqui, mostrando a parte da rede, eu fiz todas as carreiras, eu segui aquela sequência conforme eu expliquei, até deixei anotado aqui, e deu certinho, ó, fui fazendo e fui medindo na tampa do vaso, fiz até essas 2 carreiras que eu fiz uma correntinha entre um ponto alto e outro. Se você quiser, você pode estar fazendo uma carreira de pontos baixos aqui para fechar. Se você quiser também, você pode estar colocando uma flor, pode usar criatividade. Eu deixo essa abertura aqui porque eu faço correntes de cada lado para eu estar regulando. Se é uma encomenda, às vezes a cliente tem a tampa um pouquinho maior, um pouquinho menor, aí ela pode estar regulando aqui. Eu sempre costumo fazer dessa forma a parte da rede. Então, eu finalizei então, a última carreira. Se você quiser deixar toda fechada com essas argolas aqui, você pode estar fazendo também. Para iniciar, eu faço um total de 30 correntinhas. O importante é fazer essa parte das correntinhas que ela não fique muito comprido, porque a hora que baixa a tampa, ele não pode encostar na água. Eu faço um laço, juntando com essa correntinha de cada lado, eu faço um laço, ele fica bem pequeno, ele não corre o risco de encostar dentro da água, tá bom? Então, eu vou fazer aqui 30 correntinhas no meu caso, aí eu retorno. Fiz aqui um total de 30 correntinhas, eu alongo e vou cortar aqui, puxo, e aqui nessa ponta aqui eu firmo e faço mais um nozinho para ele ficar bem firme, para não desmanchar essa parte dessa argola. E eu costumo deixar sempre uma pontinha quando eu corto aqui, depois ele vai abrir. Não corto ele bem retinho, olha, eu deixo assim, depois ele vai abrir aqui os fiozinhos, fica assim. Agora, para fazer aqui desse outro lado, você vai prender, vou colocar aqui o barbante na agulha. E eu vou prender aqui desse outro lado, ó. Você conta 1, 2, você prende na terceira correntinha, ponto baixíssimo e faz as 30 correntinhas novamente, igual eu fiz aqui desse outro lado. Finalizei aqui as 30 correntinhas, eu alongo. E vou cortar para poder fazer o nozinho desse outro lado também. É bem simples essa parte, não tem nenhum segredo, ó. Eu cortei, agora eu puxo para firmar. E firmo e faço mais um nozinho para garantir aqui, né? Então, faço mais um nozinho e corto do mesmo tamanho ali do outro lado. Fica dessa forma, ó. Depois, eu abro aqui e fica essas pontinhas. E aqui você vai medir na tampa, que depois faz o arremate também. Vai medir na tampa certinho a distância para você estar fazendo um nozinho. Deixa eu mostrar aqui, eu faço um laço e ele fica bem curtinho, ele não fica comprido, não corre o risco de encostar na água. Dessa forma, tá bom? Então, essa parte da rede é dessa forma que eu costumo fazer, bem simples. O importante é você ir fazendo e medindo. Dessa forma aqui, é para uma tampa oval, ele dá certinho, ele não fica repuxando, não fica sobrando demais, não fica muito solta, dá certinho dessa forma que eu faço. Eu espero que você tenha gostado da videoaula de mais essa peça do jogo de banheiro Doçura de Natal. Tá bom? Aí você faz a cor que você desejar e até a nossa próxima aula.